Olá, vamos continuar a apologia de Sócrates. Estamos quase no final da primeira parte da defesa dele. Seria, pois, da minha parte, estranha contradição, ó atenienses, se depois de ter permanecido como qualquer outro, correndo risco da morte em todos os postos onde me colocaram os generais que elegeste para me comandarem Potideia, Anfípolis, Indélio, fosse agora desertar por medo à morte ou a qualquer outro perigo do posto aonde imaginei e me convenci que o Deus me chamava, ordenando-me que vivesse filosofando e examinando-me a mim mesmo e aos outros. Isso é que seria grave, e então é que verdadeiramente me deviam levar ao tribunal por não acreditar na existência dos deuses, pois que estaria a desobedecer ao oráculo, teria medo da morte e me julgaria sábio quando não o era. De fato, atenienses, recear a morte não é senão cuidar-se sábio quando se não é, pois será crer que se sabe o que não se sabe. Ninguém efetivamente sabe o que é a morte, nem se ela será justamente para o homem o maior dos bens. Receando-a como se fosse coisa certa, ser ela o maior dos males. E como não havia de ser repreensível essa ignorância, que consiste em crer que se sabe o que não se sabe? Ora, é talvez aí, ó juízes, que eu mais sou diferente da maior parte dos homens. E se me atrevesse a afirmar-me mais sábio que qualquer outro em alguma coisa, seria no fato de, por não saber suficientemente o que se passa no Hades, também não o julgar saber. Mas quanto ao fazer mal e desobedecer a alguém melhor do que nós, Deus ou homem, sei tratar-se de coisa má e vergonhosa. Temo, portanto, os males que conheço como tais, mas as coisas de que não sei, se não são bens, nunca as hei de temer, nem evitar. É linda essa parte, né? Esse livro é realmente maravilhoso. Ele está aqui dizendo duas coisas novamente, né? Primeiro, que ele vai honrar aquilo que é uma verdade para ele. Se ele já lutou em guerra, e ele cita aqui esses locais, e ele não fugiu por medo da morte, por que ele deixaria de fazer aquilo que os próprios deuses, que o oráculo disse que ele deveria fazer? E é importante aqui essa fala dele, né? Ordenando-me que vivesse filosofando e examinando-me a mim mesmo e aos outros. O Sócrates não fazia disso de sair falando com outro para desonrar as pessoas. Ele fazia isso pela busca à verdade, né? E aí é uma investigação dentro e fora, né? E ao buscar fora também ele ia, como eu já falei antes, né? Descortinando algumas aparentes verdades que as pessoas acreditavam saber. E aqui tem algo muito genial que ele diz, bom, ele já está sabendo, né? Que ele vai ser condenado. E agora, de alguma maneira, ele está tentando convencer o juiz, ainda que ele não tenha medo da morte, que talvez não seja tão sábio que ele morra, porque ele diz aqui, né? Não sabemos o que é a morte. Talvez aquilo que as pessoas possam dizer que é bom, né? Para mim, que seria morrer, porque seria um castigo de alguma maneira. Talvez as pessoas não saibam que passar ali pelo Hades, né? O Hades é o símbolo da morte, onde se acreditava que o morto ia, né, num primeiro instante, talvez seja algo melhor a morte do que a vida. Então, na verdade, se vocês me dão a morte, né, isso mostra mais uma vez a ignorância de vocês, porque vocês, na verdade, não sabem o que dizem. E aqui novamente ele afirma, né, que ele não vai se afirmar mais sábio do que os outros em nenhuma coisa, porque a única coisa que ele sabe, por exemplo, é que ele não sabe o que se passa no Hades e por isso não tem como julgar, né, saber. Muito bonito. Assim mesmo que vós me deis absolvição e não escuteis Ânito, que é o seu acusador, né, um deles, o qual declarou nem sequer ser preciso trazer-me à vossa presença ou a ser trazido,
ser vosso absoluto dever condenar-me à morte? Porque dizia ele, se eu escapasse, os vossos filhos praticariam a doutrina de Sócrates e corromper-se-iam por completo? Mesmo que, dando ouvidos a esta asserção, me dissesseis, Sócrates, não daremos ouvido a Ânito e absolvemos-te, mas na condição de não voltares a gastar o teu tempo e examinar assim as pessoas e a filosofar, pois se fores apanhado a fazê-lo, morrerás. Então ele está aqui dizendo, olha, se vocês dissessem para mim, olha, você não vai morrer, nós não vamos te condenar, mas você não vai mais poder fazer isso que você faz, que ele fazia por amor, né? Passando o tempo a examinar as pessoas, se você for apanhado nisso, você morreria. Ele já está antecipando a segunda parte, né? Porque a segunda parte da defesa é quando ele já, né? Era assim que funcionava em Atenas. Primeira parte se defendia. Depois da primeira parte tem o decreto. Aí existe uma tentativa de diminuir a pena ou se fazer uma negociação. Platão tenta fazer isso, inclusive para Sócrates. E depois ele já sabe realmente na terceira parte da defesa que ele realmente vai ser morto. Então aqui ele está tentando, já sabendo que ele vai ser morto, né? Tentando de alguma maneira já começar a indicar para o juiz que, olha, eu não vou negociar, eu não vou parar de fazer aquilo que eu acredito. Então vamos lá. Atenienses, agradeço-vos e amo-vos, mas obedecerei antes ao Deus do que a vós. Enquanto possuir um sopro de vida, enquanto for capaz, não conteis que eu deixe de filosofar, de vos exortar e de vos ensinar. A cada um daqueles que eu encontrar, direi o que habitualmente digo. Como é que tu, excelente homem, que és ateniense e cidadão da maior cidade do mundo e da mais famosa pela sabedoria e pelo poder, como é que não tens vergonha de pôr aos teus cuidados em amealhar dinheiro o mais possível e em buscar a fama e as honrarias, ao passo que não tomas qualquer cuidado nem preocupação com o teu pensamento, com a verdade e com a tua alma? Se algum de vós contestar e pretender que tem esse cuidado, não o largarei nem me irei embora imediatamente, mas hei de interrogá-lo, examiná-lo, passá-lo pelo crivo, e se me parecer que não possui a virtude, por muito que o diga, envergonhá-lo-ei por dar tão baixo preço ao que o tem mais alto e tanto valor ao que tem menos. Aqui Sócrates mostrando nessa posição, nessa hierarquia do que é valor, o valor pela alma, o valor pela sabedoria, que é mais importante do que ganhar dinheiro, do que ganhar honraria. Então ele diz aqui, se eu encontrar uma pessoa que tenha, que diga, que afirma, que se preocupa com o pensamento, que se preocupa com a alma, eu vou interrogar essa pessoa até que passe pelo crivo e que possa me mostrar se isso de fato é verdade, e se não o for, eu vou envergonhar essa pessoa.